Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Sou o Paulo Ricardo, profeta lá do Ministério Sonho de Deus. Sou casado com a Cíntia, que está lá dentro, com a bebê, há 12 anos. E tenho 3 filhos. A mais velha, a Letícia, de 9 anos. O do meio é o Lucas, de 7 anos. E agora tem a Lívia, que está aí no carrinho com ela, que tem 1 mês e meio. Já está saindo para as missões já, né? É assim, família que o Senhor chama, é uma família que ama a obra, que ama o reino, que ama o corpo de Cristo. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui, porque como o Cris falou, posso chamar de Cris, aposto? A gente se conheceu lá no retiro, assim, mais de perto. E foi muito bom, foi muito legal. Hoje em dia, infelizmente, a gente vê as pessoas buscando relacionamentos para trocar agenda. E a única coisa que a gente fez lá foi dar risada junto, foi brincar. E foi muito bom. E como ele disse, a gente já se conhece desde a eternidade. Quando a gente vive uma vida no Espírito, a gente entende que nós somos eternos. Amém? Nós não somos essa contagem de dias e de anos, cronologicamente falando. Nós somos eternos, somos seres eternos. Amém? Você é um ser eterno. E você só está aqui hoje porque existe um propósito que te chamou para essa terra. O propósito de Deus nos chama para essa terra. Eu estou aqui hoje por um propósito. Eu estou aqui hoje enviado pela minha igreja, pelo meu apóstolo, meu pai espiritual, apóstolo Hélio. E nós temos que nos mover por propósito e entender que esse propósito já está estabelecido para as nossas vidas. E eu me sinto assim honrado de fazer parte deste tempo na vida de vocês. Eu creio que Deus está preparando uma geração diferente, uma geração que consegue ouvir a Deus de uma forma mais específica. Uma geração que entende que a voz de Deus continua a falar. Esses dias atrás eu ouvi uma frase que me marcou, né? Essa frase dizia assim: cuidado em ficar tão preocupado e atento somente naquilo que Deus já falou, ou seja, nas Escrituras, e não atentar para aquilo que Ele ainda está falando. Nós precisamos conhecer a palavra, nos aprofundar na palavra, mas não podemos deixar de ouvir a Deus o que Ele está falando para esse tempo. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que surgiu de um aconselhamento. Lá no Ministério Sonho de Deus nós temos algumas ferramentas que Deus também tem nos dado, como deu aqui o Timóteo. E lá nós temos algumas ferramentas também para que a gente possa manifestar Cristo na vida das pessoas. E dentre essas ferramentas nós temos uma chamada discipulado 1 a 1, aonde nós discipulamos as pessoas individualmente. E essa palavra surgiu de um discipulado desse. Essa palavra surgiu em um discipulado muito intenso, aonde diante de mim tinha uma pessoa que estava vivendo situações difíceis, intensas na sua vida, e que não conseguia enxergar a verdade. Sabe, é muito perigoso quando a gente não consegue enxergar a verdade, porque a palavra diz que é ela que nos liberta. Se eu não enxergo a verdade, eu não consigo viver a libertação de Deus na minha vida. E aí eu comecei a falar com esse cara e falar com ele, e daí eu disse uma frase assim para ele que surgiu assim, eu falei para ele assim: nós não somos o que fazemos. E aí ficou, sabe? Nós não somos o que fazemos. Eu falei: cara, você não é o que você está fazendo. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira que foi construída na sua vida para poder te arrancar do verdadeiro propósito que Deus tem sobre você. E aí
Eu fiquei com isso por muito tempo, eu nunca imaginei que ia se transformar numa mensagem. E aí, há umas 2 semanas atrás, eu falei: Senhor, o Senhor já me inseriu no propósito ali do Timóteo, em Pinda, então eu quero manifestar o teu coração sobre a tua igreja, que está ali para ouvir a tua voz. E aí o Senhor falou assim: então escreve sobre isso. Nós não somos o que fazemos. E eu quero compartilhar isso com vocês. Eu quero que você já abra a sua Bíblia, ou ligue ela, né? Pode ligar a Bíblia também, irmão. Eu tenho uma experiência negativa com esse negócio. Eu estava no retiro, e aí eu estava com o tablet na mão, né? É tão prático, né? E eu estava com o tablet sentadinho assim, conversando com o irmão do meu lado. O irmão do meu lado estava com uma Bíblia e tal. Aí veio um abençoado lá de Deus. E aí ele veio, olhou assim, o rapaz estava do meu lado e na minha frente, e falou assim: ô, glória a Deus, alguém que carrega uma Bíblia de verdade na mão. E eu com o tablet do lado, assim, olhei para ele e até murchei. E aí outro dia também vi no Facebook um cara postar assim, um tablet, uma Bíblia, e falar assim: estão trocando a Bíblia por tablets e blá blá blá, né? Meu irmão, o que adianta carregar uma Bíblia de papel ou uma Bíblia eletrônica se você não carrega a Bíblia aqui dentro? O que adianta você carregar uma Bíblia, sabe, com estudos teológicos, uma Bíblia pesada, com capa de couro, ou um tablet, ou um iPad, sei lá. Não adianta nada se você não carregar a Bíblia viva dentro de você. Então abra sua Bíblia, ligue a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7. Mateus 7, nós vamos ler do versículo 17 em diante. Sabe, irmãos, enquanto você vai abrindo, eu vou falando. A maior estratégia de Satanás sobre a sua vida, sabe qual que é? Eu vou dar a chave para você entender como é que ele trabalha. Meu irmão, quando a gente entende como Satanás trabalha, a gente consegue romper com tanta coisa na nossa vida. Ele não tem criatividade nenhuma, sabia disso? Tudo ele copiou, desculpa. Ele não inventou nada, né, pastor? Tudo ele copia. Tudo que você vê que Satanás produz é copiado. E sabe de quem que ele copia? Pergunta pro seu irmão, olha para ele aí, para ele não dormir. Cutuca ele e fala: meu irmão, de quem que Satanás copia as coisas? Senão você vai dormir. Sabe de quem que ele copia, meu irmão? Ele copia de Deus. Ele copia de Deus. Deus falava com os homens no monte, aí parou de falar desse jeito, aí ele vai lá e começa a estipular cultos no monte. Ele falava que tinha que sacrificar animais para perdão de pecado, derramamento de sangue, aí isso daí é abolido, daí o que acontece? Satanás usa hoje o derramamento de sangue na magia negra, né, no ocultismo. Tudo ele copia. E a maior estratégia que ele tem sobre a sua vida e sobre a minha vida, sabe qual que é? É distorcer a nossa identidade. Distorcer a nossa identidade é a maior estratégia. Ele tentou usar dessa estratégia com Cristo. Porque quando Jesus foi levado para o deserto para ser tentado, os nossos companheiros teólogos, e não tem nada contra, eu também gosto, fica focado, né? Nossa, como é que Satanás transportou Jesus para o pináculo, né? Como é que foi esse negócio? E fica ali focado nas coisas assim. Mas, cara, se a gente olhar para esse texto de uma forma bem entendida, a gente vai ver Satanás tentando fazer uma só coisa com Jesus. Só uma coisa que ele estava tentando fazer. Ele falava assim: se você é filho, faz. Se você é filho, transforma. Se você é filho, pula. Você percebe que ele vai repetindo uma coisa? Se você é filho. Jesus havia acabado de receber a revelação do céu quando foi batizado no Rio Jordão, e Jesus recebeu uma revelação de Deus. Deus disse: esse é o meu filho amado. Aí ele sai dali daquela cena e vai para o deserto. Satanás fala: o quê? Você é filho? Então se você é, faz. Sabe uma coisa que você precisa aprender? Satanás, ele vai sempre tentar confundir quem realmente você é. E eu vou dizer para você muito hoje: você não é o que você faz. Você não é o que você faz.
você não é o que você fez na sua vida. Existe algo muito maior que isso. Amém? Mateus 7, do 17 em diante diz assim: e assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Pelos seus frutos o conhecereis. Sabe, eu vejo Jesus aqui falando algo muito forte. E algo que precisa ser entendido nos dias de hoje. A religião continua dizendo que você é o que você faz. A religião continua dizendo que as pessoas são aquilo que elas fazem, aquilo que elas praticam. Jesus nunca olhou para ninguém com a ótica daquilo que era feito, mas Jesus sempre olhou para as pessoas com a ótica daquilo que realmente as pessoas eram. Quando ele olhou para Zaqueu, ele não olhou um ladrão, ele olhou um filho que precisava ser curado e transformado. Há uma diferença, meu irmão, da maneira que a gente olha. Há uma diferença. Esse texto diz então que Jesus fala que uma árvore boa, ela não produz maus frutos, e nem uma árvore má produz bons frutos. Sabe, o problema é que a religião, ela tratou o pecado como um fruto. E quando eu falo religião, irmãos, eu estou falando, sabe, desse sistema que aprisiona dentro das igrejas. Quando eu falo de religião, não pense você somente na catedral que fica aí numa cidade para lá. Religião não é só isso não, irmão. Quando eu falo de religião, eu falo de um sistema, de uma limitação, de uma forma que tenta, sabe, criar maneiras de se aproximar de Deus. A religião, ela taxa as pessoas de acordo com aquilo que elas fazem. Por muito tempo o pecado foi tratado como um fruto. Como assim, profeta? Olhava-se para uma pessoa e via-se práticas erradas, ou descobria, né, alguma prática, algum pecado. E aí como é que se fazia? Tratava ali como um fruto, como uma árvore com uma maçã podre. Aí via aquela maçã podre, puxa, está podre a maçã. Então vamos lá, vamos cortar a maçã. Corta a maçã podre, resolvemos o problema. O pecado foi tratado dessa maneira, como um fruto podre que você tem que ir lá e cortar. Jesus não diz nesse texto que o fruto, ou que arrancar o fruto seria a resolução do problema da má árvore. Esse texto fala que uma árvore má não pode produzir bons frutos. Mas ele não fala assim, arranque o fruto e vai resolver tudo. Por muito tempo pegava-se uma pessoa e falava assim, você pecou, então vem cá, vou expor você aqui a outras pessoas, vou colocar você por um tempo ali sem tomar ceia, sem fazer determinadas coisas, e aí você ora, viu? Que daí eu estou arrancando fruto, estou arrancando ali o pecado. Mas olha, o pecado não é um fruto, o pecado é uma raiz. O pecado nunca foi um fruto. O pecado sempre foi uma raiz. Olha o que interessante. Quando Jesus fala que a árvore má não pode produzir bons frutos, ela produz só maus frutos. Essa palavra má, no grego, é uma palavra legal. Eu nunca tinha parado para ver. É sapros, o nome dessa palavra má. Uma árvore má, uma árvore sapros. Sabe o que significa essa palavra sapros? Ela significa corrompido por alguém. Corrompido por alguém e não mais próprio para uso. Ou seja, uma árvore má, Jesus estava falando, uma árvore que foi corrompido por alguém,
ela não consegue mais dar bons frutos. Vocês estão entendendo? Amém? Se o irmão do lado dormir, cutuca ele, hein? Então, quando o texto diz, e Jesus fala que a árvore que foi corrompida por alguém não pode produzir mais frutos, Jesus estava tratando de uma coisa mais profunda, tratando de alguma coisa que estava mais enraizado, que estava mais internamente do que somente uma prática. Nós costumamos ver o pecado de uma forma muito errada. Até nós temos uma escalinha, né, de pecado. Todo mundo tem essa escalinha de pecado, né? Qual que é o primeiro? Adultério, assassinato, né? A gente vai numa escalinha assim. E aí muitas vezes essa escala nos faz nos colocar acima do irmão. Porque a gente olha e fala, puxa, aquele irmão ali fez o número 3, né, de pecado. E eu nunca fiz o número 3. Eu nunca fiz o pecado 3. E aí eu me sinto melhor que o irmão. Irmão, tem que viver em santidade, né? Como se existisse essa escala. Meu irmão, não existe essa escala. Todos nós somos pecadores e precisamos de um Salvador e de um libertador. Se você não entender que você precisa de um libertador e de um Salvador, você nunca vai conseguir enxergar quem realmente você é. Não se coloque acima de ninguém, porque você não está. Não se compare com ninguém, porque você não tem o direito de fazer isso. Você não é melhor do que o seu irmão, porque você não comete o pecado que ele comete, meu irmão. Não ouse se diferenciar de alguém, porque você não faz a mesma coisa. Porque lembre-se, você não é o que você faz. Aquele irmão que está nessa situação, e você sabe, ele não é aquilo, meu irmão. Ele não é. Sabe, se o texto então no original diz que alguém corrompeu essa árvore, que o problema não é só o fruto podre, existe algo mais escondido, mais oculto, e que alguém fez isso, existe então um culpado. Sabe qual é o problema das nossas vidas? É de começar a procurar culpados ao nosso redor, e não olhar para a palavra e não entender o que a palavra diz. Porque, meu irmão, Paulo, ele foi bem claro, e ele disse, olha, a nossa luta não é contra carne nem sangue, meu irmão. O culpado não é o seu vizinho, o culpado não é o seu irmão, o culpado não é o seu primo, o seu cunhado, o culpado não é essa pessoa que está te afligindo. Porque a luta não é contra a carne e o sangue. Não procure mais culpados de carne e sangue, meu irmão. É tempo de olhar para o culpado certo. É tempo de focar a sua vida, as suas forças em lutar uma luta genuína e não uma luta falsa que muitos estão lutando. O pior é que estão lutando de forma falsa. Isso está prejudicando, meu irmão, o corpo de Cristo. Chega. Não põe mais a culpa naquela pessoa. Eu estou assim por causa do fulano. Não, meu irmão, você não está. Eu vou dizer mais para você. O fulano que às vezes te aflige, às vezes pisa no seu calo de vez em quando, eu vou dizer para você quem que colocou ele na sua vida. Sabe quem que colocou ele na sua vida para te cutucar, para te afligir, para deixar você irritado, estressado, irado? Foi Deus. Foi Deus que colocou ele aí, meu irmão. Então quando você dobra o seu joelho lá e fala, Senhor, não aguento mais essa pessoa, tira ela do meu lado. Deus olha para você e faz assim, ó, não vou tirar, foi eu que pus. Sabe por quê, meu irmão? Porque é através da perseguição, alguma coisa tem que manifestar da sua vida. Quanto mais somos perseguidos, mais alguma coisa se manifesta. E esse algo que tem que se manifestar na nossa vida, meu irmão, eu quero te dizer, tem que ser Jesus.
se não é Ele que está se manifestando diante dessa situação, meu irmão, então busque mais a Deus. Se não é Ele que se manifesta quando aquele lá te cutuca, se não é Jesus que pula para fora quando alguém te ofende, se não é Jesus que vem, sabe, a gente precisa entender o que a gente está vivendo, a gente precisa entender o novo pacto. Nós não reunimos a igreja mais para trazer algo, nós nos reunimos para manifestar algo que já está, é diferente. Por muito tempo a gente foi para a igreja para trazer a glória. Hoje não, hoje a gente vai para a igreja para manifestar a glória, porque a Bíblia diz que a glória do Pai é o Filho. Então lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na sua faculdade, lá dentro da sua igreja, quando aquele irmão te perseguir, quando aquele irmão te trair, quando aquela situação acontecer, meu irmão, não ore para ele sair, mas deixe o Cristo ser manifesto na sua vida. Eu tenho certeza que essa pessoa que está do seu lado vai ser transformada pelo Cristo que habita em você. Eu vou dizer uma coisa, sabe como vai haver transformação na vida daquela pessoa? Só tem uma pessoa que pode transformar ela. Quem que você está falando, profeta? Dessa pessoa que te aflige. Só tem uma pessoa no mundo que pode transformar ela, sabe quem é? Você. Nossa, profeta, você fala isso, parece até que você é super-homem. Ah, irmão, não sou. Não é fácil, mas não é impossível, sabe por quê? Porque nós dependemos do Senhor que habita em nós. Nós dependemos de um Deus que está dentro, não está mais fora. Nós dependemos de um Deus que caminha conosco todos os dias das nossas vidas. Nós dependemos de um Deus que em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação, você pode sentir a presença dEle e ouvir a voz dEle no seu ouvido dizendo: filho, eu estou contigo. Eu sei que tem situações na sua vida, meu irmão, que você chega no limite, no extremo, mas eu quero te dizer, é nesse ponto do limite, do extremo, daí em diante é que Cristo nasce na sua vida para manifestar a glória. Paulo um dia chegou no limite, meu irmão, no extremo, e ele orou 3 vezes por isso, e ele disse: Senhor, não dá, estou no limite, não estou aguentando, pai. Aí Deus vira para ele: você não está, filho? Então agora você chegou no ponto. Agora você está no ponto certo, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Meu irmão, se você está chegando no seu limite, fique, sabe, com expectativas, porque é no seu limite que Cristo vai saltar para fora e vai manifestar a glória dele sobre a sua vida. Aleluia. Eu quero dizer para você, meu irmão, o Senhor, Ele é Pai, e Ele, como Pai, Ele tem um projeto para os seus filhos, Ele tem sonhos para os seus filhos. Quando a gente entende o poder que foi dito por João, no capítulo 1, versículo 12, o poder de ser filho, quando a gente entende o poder de ser filho, meu irmão, a gente começa a entender a nossa identidade, a gente começa a compreender a nossa identidade. Eu quero dizer para você, Satanás e os demônios, eles são organizados. Eles são organizados. Antes, bem antes, né? Eu falo bem antes assim, porque eu nasci lá. Eu nasci lá, sabe aonde, né? Não sabe não? Eu nasci naquele berço, que muitos aqui conhecem, né? No berço evangélico, eu nasci nele. Fala até diferente, né? Aleluia. Você já viu o berço evangélico? Tu dá risada. Eu nasci nele, o berço evangélico é de madeira de acácia. É entalhado com ouro, irmão. Jesus, né? Mas eu falo assim lá atrás, porque antigamente quando falava de diabo para mim, de Satanás, demônio, eu achava que era aquela confusão, sabe? Falava de demônio para mim, eu achava que era aqueles bagunça, cara. E depois eu fui entender que não é assim. Meu irmão, o inferno é organizado pra caramba. Satanás e os seus demônios são organizadíssimos.
organizadíssimos. Esse texto aqui que eu falei para vocês, Efésios 6,12, diz isso. Que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. É contra quem? É contra principados, um nível. Potestades, outro nível. Príncipes do mundo, outro nível. Hostes espirituais. São níveis hierárquicos. O inferno tem hierarquia. O inferno não é os demônios gritando, aquele negócio que a gente imagina. Não, é organizado o negócio. Tem nível de hierarquia, meu irmão. Sabia? Tem nível de hierarquia. Então, Satanás, ele tem projetos também. Satanás tem projetos. Olha, eu vou mais além, né? Satanás, ele tem lá onde ele fica lá, que eu nem sei onde é. Ele tem um quadro, cara. E ele tem lá gráficos, estatísticas a respeito da vida de cada um aqui que está aqui. Satanás conhece a sua vida até melhor do que você. Ele tem gráficos e estatísticas sobre você. Ele tem planos, ele tem muita coisa a respeito da sua vida. E todos esses planos e essas estatísticas, elas estão fundamentadas em uma das palavras que Jesus disse lá em João 10:10, se eu não me engano, ele disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O objetivo final dessa estatística é isso: roubar, matar e destruir. Só que, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Não para de pé estatística, projeto, diante da promessa de Cristo a respeito da nossa vida. Jesus não disse só, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, beleza? Não, ele disse, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se Satanás tem projetos, Jesus tem projetos ainda maiores. Se Satanás tem projetos, estatísticas, Jesus tem maiores ainda. Ele sempre vai ter muito mais. Mas olha, eu quero construir algo com vocês agora, preste muita atenção. Quem aqui se lembra do seu aniversário de 3 anos? Duvido alguém erguer a mão. Ninguém. Eu sei que ninguém vai erguer, porque eu estudei isso ontem. Quem aqui, vou mais além. Quem aqui se lembra do seu aniversário de 4 anos? Ninguém vai. Sabe por que ninguém se lembra? Olha que interessante. Os cientistas chamam esse fenômeno de amnésia infantil. E isso ocorre por causa da produção rápida e violenta de neurônios na infância. Até mais ou menos 4 anos, 5 anos, a produção de neurônios é muito rápida e muito violenta. E aí os neurônios novos não conseguem se conectar com os neurônios que já existem, causando esse fenômeno chamado de amnésia infantil. Então, até os 4 anos de idade, mais ou menos, porque eu tenho certeza que com 5 você já começa a ter algumas lembranças aí, né? Até essa idade você não se lembra de nada. E olha que interessante, até essa idade nós não conseguimos guardar a memória, mas muita coisa já aconteceu, né? Muita coisa já aconteceu, cada um aqui tem uma história. Cada um aqui tem histórias de vida. Tem uns que tiveram a sua família completa, outros que não tiveram o pai junto, não tiveram a mãe, ou não tiveram os dois. E quantas histórias nós temos, né, no nosso meio. O mais legal do corpo de Cristo é isso, né? São as histórias vividas. É aquilo que a gente vai descobrindo, que mesmo que Satanás investe desde antes do ventre, né? Porque tem criança que no ventre da mãe, Satanás já está querendo arrancar a vida. Mas ele não pode, porque a palavra diz que Jesus, depois da ressurreição, ele foi lá e ele pegou a chave do inferno e da morte das mãos de Satanás. Ele não tem mais domínio sobre isso. Mas então, voltando aqui, deixa eu voltar, senão vai e não volta aqui para o foco. O que acontece? A partir dos 4 anos de idade, esse mundo das trevas, essa organização que eu falei para você, se você achava que era bagunçada, agora você entende que não é.
demônios, ou um demônio, não sei exatamente, mas começam a fazer um relatório a respeito da sua vida. Ele começa a fazer um relatório, ele começa a escrever, porque a palavra diz em 1 Pedro 5,8 assim: sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário o diabo, e aqui o diabo fala de demônios, fala das hostes malignas. O adversário o diabo, ele anda em derredor. Então esse andar em derredor, meu irmão, não é, né, só para ficar andando em derredor, né? É que nem aquelas frases que a gente ouve, né? Tanto tempo de igreja, né? Irmão, tem um varão de branco passeando aqui na igreja. Pô, que legal, ele veio passear e foi embora. Desculpa, irmãos, eu falo essas coisas às vezes. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Varão de branco passeando na igreja, para quê? Qual é o propósito? Satanás, ele não fica ao derredor por ficar. Existe um propósito, e esse ficar ao derredor, a partir dos 4 anos, que é onde você começa a gravar a memória, aonde a sua memória começa a ficar ali guardada, ela começa a se conectar e fica guardada. A partir deste ponto, ele começa a fazer um relatório a respeito da sua vida. Escute, ele começa a escrever tudo o que você está vivendo, tudo. Ele vai escrevendo. Os demônios são organizados, ele vai escrevendo tudo que você está vivendo. Tudo que você começa a guardar de memória a partir dessa idade, ele começa a escrever. E aí ele vai fazendo um relatório, vai passando os anos, 5, 6 anos, 7, 8, 9, 10, e aí você chega à idade adulta, e ele tem um relatório a respeito da sua vida. Só que eu quero te dizer uma coisa, não existe só um relatório da sua vida. Existe um segundo relatório, e sabe aonde fica esse segundo relatório? Na sua alma. Porque a sua alma assimila tudo o que acontece. Então, se lá com 5 anos de idade você passou por um trauma, sua alma, ela guarda. Também é feito um relatório ali. Vocês estão entendendo? Eu preciso construir o que Deus falou comigo para que você possa entender a vontade de Deus para a sua vida. O apóstolo Cristiano que me ajuda às vezes, né? Esses dias eu fui com ele ministrar em Arujá, né? E tinha um propósito de Deus ali. E aí eu comecei a ministrar assim, e o negócio começou a pegar, e aí aquele negócio, daí eu estava saindo da mensagem, aí o Cristiano. Então eu tenho que vigiar. Hoje tem outro Cristiano que me ajuda. É feito um relatório. O inimigo e a sua alma. Vocês estão comigo? Tudo que você vive vai sendo gravado ali. Tudo que você vive, todos os traumas da sua vida vão sendo ali registrados. E aí sabe o que acontece? Desde a sua infância, Satanás começa a colocar em prática o projeto dele contra a sua vida. Aí ele aproveita dessas circunstâncias, dessas experiências, desses traumas, dessas vivências na sua vida, e ele começa a criar algo. Ele começa a projetar algo a respeito de você. Então vou dar um exemplo só, porque essa palavra podia se aprofundar bastante, mas a gente precisa entender. A pessoa que na infância tem problema com o pai, isso gera uma carência, e essa carência abre uma porta, e essa porta sendo aberta, Satanás entra. E ele entra trazendo um peso chamado espírito de orfandade. Então o que está na sua alma registrado por causa dessa carência, por causa dessa falta de um pai, Satanás sabe, porque ele também tem um registro. Então conforme você vai vivendo, ele vai falando com você baseado nesse trauma. Ele vai influenciando a sua vida. Então você sentiu carência do pai, aí você começa a ir para a escolinha, e aí lá alguns amiguinhos não querem brincar com você, aí você sente aquela carência de ter amizade, aí Satanás já cutuca lá, ó, não tem ninguém que te ama. Aí aquilo ali vai sendo guardado. Aí aquela porta, aquele vazio que foi aberto, ele vai aumentando. E aí estruturas vão aumentando em você. Vocês estão entendendo?
Amém? E isso vai acontecendo, meu irmão. Tem muitos exemplos aqui para a gente dar. Isso vai acontecendo e vai acontecendo. E eu não sei se você já ouviu isso, mas eu vou te dizer uma coisa. Satanás, ele fala para a sua alma. Satanás conversa com a sua alma. Porque ele conhece o que está na sua alma, porque ele tem um relatório igual. Então ele fala para a sua alma. Só que Deus, ele não fala para a sua alma. Deus, ele fala no seu espírito. Vou dar um exemplo prático. Lembra de José? José teve o sonho, ficou super empolgado, porque quando Deus nos dá um sonho, a gente se empolga, a gente fica feliz, a gente fica ali com expectativas. E aí ele foi compartilhar com os irmãos e com os pais. E aí o inimigo começou a construir algo ali na vida dele. Desprezaram o sonho dele. Está vendo aí? Uma vivência. Aí o que aconteceu? Lá na frente ele foi fazer algo que o pai havia mandado. E os irmãos projetam algo ali contra a vida dele. E os culpados não eram os irmãos. Vocês já aprenderam isso, né? E aí projetam algo contra a vida dele. Pegam ele e jogam dentro de um buraco. E depois tiram ele, vendem ele como escravo. E aí a história de José vai acontecendo. E em decorrer da história de José, sabe o que acontece com José? Satanás começa a falar para ele assim, ó: ninguém acredita em você. Porque Satanás tem um relatório. Você não vai chegar a lugar algum. Satanás vai falando para a alma de José, baseado no que José viveu. Vocês estão entendendo? Amém? A maior preocupação que eu tenho de ministrar é que você entenda o que Deus está falando. E aí o inimigo vai falando, você não vai chegar a lugar algum. Porque Satanás sempre vai falar para a sua alma. Você de repente não foi amado pelo seu pai, meu irmão. E aí sabe o que acontece? Você acha que Deus também não te ama. Você não teve um apoio, você não teve um suporte na sua vida, na sua infância. E em situações foram acontecendo na sua vida, e aí isso aí vai ser transferido para todas as áreas da sua vida. Ou seja, vai sendo construído uma estrutura na sua alma. José, tenho certeza que José ouvia isso todo dia. E quando então ele foi lá prestar um serviço para a esposa de Potifar, e a Bíblia diz que ela então o agarra, e ele solta a roupa, sai correndo e foge. Aí ele entra lá no quarto dele, fecha a porta e fica lá: Senhor, me ajuda, me livra. Ai, Senhor, fugi. Porque ele teve que correr, meu irmão. Ele não falou assim: não, eu estou de jejum, pode fazer o que você quiser. Não, ele correu, cara. Saiu correndo. E aí fechou a porta ali, daqui a pouco ele estava ali dentro orando ainda, quem sabe, né? Senhor, ai, Senhor, me ajuda, me livra dessa. Daqui a pouco bate na porta dele. Aí ele fala: puxa, graças a Deus chegou alguém que vai me ajudar, não quero isso na minha vida e tal. A hora que ele abre a porta assim, ele já toma um soco do soldado. Pau! Você abusou da esposa de Potifar. Aí vem Potifar: você vai para o cárcere. Aí imagina ele entrando no cárcere, primeiro dia, né? Foi preso porque fez o certo. Ah, meu irmão, às vezes a gente fica naquela coisa assim, né? A gente aprendeu que a gente ganha as coisas por mérito. Às vezes a gente até ensina os nossos filhos assim: olha, se você estudar bem esse ano, no final de ano eu te dou um PlayStation 4, né? Meu irmão, isso é errado. Ele tem que estudar porque é obrigação dele, porque ele tem que aprender, ele tem que crescer. O presente é um bônus. Aí às vezes a gente fica assim, né? Ah, eu dízimo, então Deus tem que fazer alguma coisa. Eu tô lendo, essa semana eu li a Bíblia todos os dias, aleluia. Eu fui para o monte essa semana, oxa. José acabou de fazer o certo, e aí ele abre a porta, o que ele recebe? Um socão na cara. Eu não sei se você já passou por isso. Eu não sei se você já sentiu isso, de fazer o certo, e aí quando você achar que não, agora eu fiz o certo, agora vai acontecer, e aí piora. Meu irmão. Não precisa entender o que Deus está fazendo, somente confia. Não tente entender o agir de Deus, somente confia nele.
porque eu tenho certeza que Ele não vai te decepcionar. Confia no Senhor, entrega o seu caminho a Ele, tudo mais Ele fará. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Meu irmão, confia nele, não por entendimento, porque muitas vezes você não vai entender, muitas vezes você não vai compreender o que está acontecendo. Confia, porque Ele é teu Pai. José toma uma pancada e vai preso. Eu tenho certeza que Satanás foi lá do ladinho dele. Aí, ó, mais uma vez, traído, abandonado, você vai chegar a lugar algum, José. Aí você pergunta, caramba, mas Satanás falou tanto assim na alma de José? Com certeza, meu irmão, José era homem como eu e você. Você não ouve às vezes essas vozes dizendo para você que você não vai conseguir? Você não ouve às vezes essas vozes falando para você que você não vai chegar a lugar algum? Você não ouve às vezes o inimigo falando para você que acabou, que é o fim de algo? José ouviu da mesma maneira, meu irmão. Aí você diz, e como então que ele superou tudo? É porque ele não dava ouvidos à voz que falava para a alma dele. Ele dava ouvido para a voz que falava ao seu espírito. Porque enquanto uma voz falava a alma dele, baseada num histórico, dizendo assim, José, você não vai chegar a lugar algum, seus pais não acreditaram, seus irmãos não acreditaram. Ele escutava uma voz assim, bem mais fraquinha. É bem mais fraquinha, sabe por quê? Porque a gente aprende a viver na alma. E no espírito é mais difícil. Então vinha uma voz bem suave, bem assim, lá no fundinho. E ele estava ali começando a ficar desesperado por causa da pressão. E aí ele escutava assim, José, você vai governar, meu filho. José, você é um governador. Satanás vinha e falava, você não vai chegar a lugar algum. Daqui a pouco ele escutava no espírito dele, José, eu estou contigo por onde quer que andares. Se você estiver no vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Aonde quer que você entrares, entrarei eu. Existe uma voz que fala ao teu espírito, meu irmão. E essa voz, ela não fala baseado no seu passado. Um dia eu entrei na paranoia, eu com Deus, falei, Deus, que negócio é esse, Deus? Por que a gente ouve tanto a Satanás e ouve menos o Senhor? Aí Deus falou para mim, sabe por quê? É porque Satanás fala para a sua alma. E você está acostumado a viver na alma, você foi treinado para viver na alma. Ele fala para a sua alma. Deus, fala. Ele fala baseado no seu passado. Ele fala baseado nesse histórico que Ele tem da sua vida desde a sua infância. Mas por que então, Deus, que a gente tem dificuldade de ouvir a Tua voz? É porque eu não uso o passado para falar. Eu falo do seu futuro. Eu falo de quem você é e de quem você é, aonde você vai chegar. É assim que Deus fala com você, meu irmão. Sabe por que diante das circunstâncias da sua vida você se sente preso, você se sente amarrado? É porque você não está ainda conseguindo entender isso. O Senhor fala não baseado no teu passado, Ele fala baseado no teu futuro, meu irmão. Se José precisasse de um currículo para poder ser governador do Egito, meu irmão, ia ter muito mais ponto negativo. Já ia destacar lá no currículo dele: rejeitado e esquecido pelos irmãos, ex-presidiário. Imagina o currículo de José. Faraó, José, vem cá, preciso de alguém para interpretar meu sonho. Estou aqui, deixa eu ver seu currículo vitae. Aí ele ia trazer. Peraí, seu pai e sua mãe não acreditaram? Não, Senhor. Seus irmãos não acreditaram? Não, Senhor. Você foi acusado de estupro, José? Fui, Senhor. Você estava no cárcere? Sim. E como é que você traz isso para mim? É porque isso que está na sua mão é uma mentira. Eu vivo não baseado no meu passado, mas eu vivo baseado naquilo que Deus fala de mim. Faraó, eu sou o homem que vai interpretar o teu sonho, porque existe um espírito de excelência na minha vida. É diferente, irmão, quando a gente olha assim. É diferente quando a gente enxerga através da ótica do Senhor. Você não é o que você faz. Você não é o que você fez. Aleluia. O tablet não quer mais mexer. Aleluia. Feche seus olhos.
Deixa o Espírito Santo fluir dentro de você. Pode ser que o relatório que existe na sua alma hoje é negativo. Pode ser que Satanás hoje mesmo falou alguma coisa para você. Mas você está aqui, meu irmão. O Espírito Santo de Deus te trouxe a este lugar para te falar coisas que vão além daquilo que você já viveu na sua vida. O Senhor te trouxe aqui para falar para você que os seus olhos ainda não viram, que os seus ouvidos ainda não ouviram, e que ainda não penetrou no teu coração aquilo que Ele tem reservado para você, meu irmão. Não tem como mensurar aquilo que nós vamos viver em Cristo nos nossos dias, na nossa vida. Eu vim nessa noite como profeta de Deus sobre a sua vida e declarar sobre você, meu irmão, existe algo muito maior do que aquilo que você já viveu. Existe algo muito maior do que o pecado que muitas das vezes te cerca. Esse pecado na sua vida não é um fruto, é uma raiz. Tem solução. Aleluia. Aleluia. A nossa identidade não é formada de experiências e de vivência. Não é. Olha que legal, né? Identidade significa qualidade do que é idêntico. Identidade significa qualidade do que é idêntico. Idêntico ao quê? Idêntico ao quê? A gente é idêntico ao quê? A gente parece com quem? A gente parece com o quê? João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quanto os receberam, aos que creem no seu nome, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Olha o versículo 13, escute bem isso. Os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu vou ler de novo, isso aqui, só isso bastava. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Qualidade daquilo que é idêntico, a sua identidade está totalmente ligado a Deus. A sua identidade não tem nada a ver com aquilo que você fez até hoje. A tua identidade não tem nada a ver com o pecado que muitas das vezes te cerca. Pecados que muitas vezes são ocultos. Pecados que muitas das vezes só nós sabemos. Pecados que machucam. Sabe, eu costumo dizer que a dor que mais dói é a dor que ninguém vê. A dor que mais dói é a dor que ninguém vê, porque o único que sente é você. Quantas pessoas aprisionadas debaixo de jugo, de pecado, porque não entendem. Sabe aquela coisa de falar, não, eu sou assim mesmo. Não, não é. Isso aí não é você, isso daí é um amontoado de experiências. Isso aí é um amontoado de traumas e situações. Vem cá, eu vou te ensinar quem é você. Amém? Vocês estão comigo? Amém? Estou acabando agora. Existe uma origem. Romanos 8, 29 diz, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Existe uma origem, existe uma essência, existe o começo de tudo, é Deus, nós somos eternos nele. E agora, para a gente finalizar, eu volto a Mateus 7,17. Mateus 7,17 diz assim, assim toda árvore boa produz bons frutos. Repita comigo, assim toda árvore boa produz bons frutos. Amém? A palavra boa é ágatos, que significa de boa constituição ou natureza. Isso é muito legal. Natureza. Como resolver o problema de uma árvore que foi corrompida por alguém? Como resolver então se não é cortar o fruto? Existe uma solução para a árvore que foi corrompida por alguém, né? Uma árvore má? Existe solução para uma árvore assim? Existe. Mateus 3, do 8 ao 11.
Abra sua Bíblia, eu quero que você leia comigo e acompanhe agora esse texto. E assim a gente caminha para o final. Mateus 3, do 8 ao 11. Amém? Diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não queirais dizer dentro de vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E aí, meu irmão, no versículo 10 diz assim: e já está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim, que eu não sou digno de levar-lhes as alparcas, ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. A hora que eu pus o texto aqui, corrompeu uma parte do texto. João, ele traz para nós, através da revelação, existe solução para a árvore que foi corrompida por alguém. E a única solução é machado na raiz. O pecado não é um fruto, o pecado é uma raiz. A raiz do primeiro Adão. E a única forma de mudar essa situação é o machado na raiz. A única forma de transformar isso é ir na raiz. E para ir na raiz tem que cavar. Para arrancar um fruto podre na árvore, como a religião fez por muitos anos, é só você pegar um bambu, alguma coisa, e arrancar o fruto. Agora, meu irmão, para pôr o machado na raiz, tem que cavar. Tem que abrir um buraco em volta e se esforçar e arrancar a terra para alcançar a raiz e o ponto exato para colocar o machado. Eu louvo a Deus pelo Timóteo que eu conheci no retiro. Essa ferramenta que Deus tem dado a vocês. Porque lá no último retiro, no que nós tivemos no sonho, nós fizemos o Timóteo lá, foi muito, muito legal. O apóstolo Cristiano está até já com o propósito de nós fazermos isso lá também. E lá no retiro eu conheci esse trabalho onde Deus tem levantado para fazer esse papel de cavar, alcançar a raiz e machado na raiz. Não tem como uma pessoa ser curada sem você pôr o machado na raiz. Não tem jeito. A única forma da gente vencer o pecado é arrancar pela raiz o pecado da nossa vida. Isso só pode ser feito através, sabe do quê? Através de exposição. Eu sei que o Timóteo é uma ferramenta de expor, né? E olha, meu irmão, a exposição correta, ela gera cura. Por que correta, profeta? E agora eu vou terminar. Porque existe a exposição com o intuito de tirar proveito. Existem líderes e igrejas que exigem a exposição dos seus filhos, não para curar, não para alcançar o nível da raiz, mas exigem exposição, sabe para quê? Para tirar proveito. Sabe o que significa isso? É uma palavra pesada que eu vou te dizer, isso se chama pedofilia espiritual. Pais que exigem a nudez do seu filho para tocar e tirar proveito. Eu conheço muita gente que foi tocada assim. Muita gente que foi disposta a se abrir e a colocar tudo para fora. E aí o líder, em vez de curar, de tratar, não, ele tocava. Ele tirava proveito. Eu fui uma pessoa assim. Eu fui uma pessoa que caminhei por 11 anos expondo a minha nudez. E a única coisa que eu recebia era toque. Porque eu não era curado. Exposição com intuito próprio é pedofilia espiritual. Deus está levantando uma geração que não quer tirar proveito da nudez, mas que quer curar a vida das pessoas,
Meu irmão, você faz parte de uma igreja que quer curar a sua vida. Eu sei que dói aquela situação na sua vida que parece que você nunca vai vencer. Por muito tempo, eu fiquei escravizado a um pecado na minha vida que era oculto, que ninguém sabia, que ninguém via, e que só eu sabia que doía, porque de tempo em tempo acontecia. Sabe, quando menos eu esperava, eu estava caindo naquele pecado de novo. Eu estou falando da pornografia. E por muito tempo eu achei dentro da igreja que eu nunca ia ser liberto disso. Aí vinha aquele pensamento, mas o homem é assim mesmo, né? Eu achei que eu nunca ia ser liberto. E eu sei que tem muita gente sofrendo com isso, não só homem. E aí, meu irmão, um dia, o Senhor cavou através daqueles que Ele levanta para cavar. E cavou, aí o Espírito Santo me fez lembrar de uma lembrança que eu tinha com 5, 6 anos de idade. Que eu acordava de madrugada, dormíamos no mesmo quarto com os meus pais, e eu com 5 anos presenciava a cena dos meus pais tendo relação. E aquilo ali foi a origem de tudo na minha vida. E a partir daquele dia que eu descobri que eu não nasci daquele jeito, que eu não precisava ser mais escravo desse lixo. Porque, meu irmão, aqui dentro da igreja, com roupa, perfume bonitinho, ninguém sabe o que está acontecendo. Mas Deus sabe ver. E eu quero dizer, nós podemos ser livres de qualquer coisa. Isso é só um exemplo. Isso é só uma coisa da minha vida que eu estou abrindo para vocês. Porque Timóteo é isso. Eu não vim aqui no Timóteo só para ver a nudez de alguém, eu vim aqui para expor a minha também. Porque hoje a minha nudez não serve mais para me humilhar. Hoje a minha nudez não serve mais para me ferir. Hoje a minha nudez serve para curar vidas. Chega desse lixo gospel. Tem muita gente ministrando a palavra, sabe? E não entendendo o que Deus quer gerar na sua vida. Coloque-se de pé em nome de Jesus.